Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre potência e rendimento de uma força, né? A potência e o rendimento do trabalho, da energia. Vamos entender o que são esses conceitos primeiro, né? Eu vou começar lembrando pra gente do que era o trabalho de uma força. Então, se você tinha um objeto, e esse objeto ele começava a se movimentar enquanto sofria ação de uma determinada força F, se ele se movesse em uma distância D, né, da posição inicial para a posição final, essa força F fazendo um ângulo θ aqui, então a gente dizia que essa força realiza trabalho, que o trabalho dessa força era dado pelo valor da força vezes a distância percorrida pelo objeto, vezes o cosseno do ângulo formado pela força e pela trajetória, entre a força e a trajetória, né? Então isso era o trabalho de uma força. Nós vimos também que o trabalho era igual à variação da energia cinética, certo? Então aqui nós temos uma variação de energia. Essa variação de energia pode ser basicamente quanta energia foi inserida no sistema ou quanta energia foi retirada do sistema. Se a gente tem um trabalho favorável ou se a gente tem um trabalho contra o movimento, né? Mas aí são convenções no sentido de você tem que imaginar o que vai ser útil para resolver o seu problema. Bom, o que nos interessa hoje é pensar numa grandeza chamada potência. Então, o que é a potência? A potência ela vai ser definida como o trabalho realizado dividido pelo tempo. Simples desse jeito. O trabalho realizado por uma força dividido pelo tempo. Ou seja, o ganho ou a perda de energia dividido pelo tempo. Então, quando você fala que um carro é potente, o que significa dizer isso? Significa dizer que esse carro, em um pequeno intervalo de tempo, para um dado intervalo de tempo, ele consegue realizar muito trabalho, ou seja, ele consegue ganhar muita energia. Quanto maior a potência, para um intervalo de tempo fixo, maior a energia que ele ganha. Então, um carro muito potente, em um intervalo pequeno de tempo, ganha muita energia. Como nós estamos pensando em termos de energia cinética, e energia cinética está intimamente associada à velocidade, isso significa que um carro potente ganha velocidade muito rápido. Então, quando nós ouvimos falar de carros que vão de 0 a 100 km em muito pouco tempo, ΔT igual a 4 segundos, por exemplo, e falamos que esse carro é potente, significa que a variação de energia dele é muito grande em um pequeno intervalo de tempo. Certo? Isso é a potência de uma força, definida como trabalho dividido pelo ΔT. Bom, pensando em forças constantes, né? Eu vou pegar apenas a componente horizontal da força. Então, eu vou pensar apenas numa força que está empurrando o objeto para frente. Então, a gente tem que a potência de uma força. Aliás, uma observação, né? Qual a unidade da potência? A unidade da potência, ela é de energia em joule, né? Pelo tempo, o tempo segundo no sistema internacional. Então, a unidade da potência é joule por segundo. Essa unidade nós chamamos de watt. Então, 1 joule por segundo é igual a 1 watt. Tá bom? Em homenagem ao físico James Watt. Ok. Bom, então a potência de uma força ela vai ser igual ao trabalho realizado por essa força dividido pelo tempo. E nós podemos escrever isso como a força vezes o deslocamento, que eu vou chamar de ΔS, dividido pelo tempo ΔT. Mas espere, ΔS por ΔT é igual à velocidade média, aliás. Então, a potência de uma força constante é igual à força vezes a velocidade média com que o objeto percorreu a distância d. É claro que ele acelera ou desacelera em alguns pontos, afinal de contas tem uma força atuando sobre ele. Mas aqui nós estamos olhando para a velocidade média, tá bom? E essa relação só é válida se a força for constante. Então, nós podemos relacionar também desse jeito. De modo que, olha só, no sistema internacional, força é Newton e velocidade é metro por segundo. Então, Newton vezes metro por segundo também é unidade de potência. Sendo assim, deve existir uma equivalência entre Newton vezes metro por segundo e Joule por segundo, certo? Bom, Newton vezes metro, a gente já viu na aula sobre trabalho, que é igual a Joule. Então, de fato, isso aqui
é a mesma coisa, joule por segundo. Essas são as fórmulas relevantes e as definições importantes para a gente entender o que é potência. Em seguida, nós podemos falar sobre rendimento. A palavra rendimento é uma palavra bastante utilizada no dia a dia. Geralmente nós usamos para falar daquilo de quão aproveitada uma coisa é. Então, por exemplo, se você vai bem nos seus estudos, você teve um bom rendimento. Se você estuda e consegue aprender bastante, você teve um bom rendimento. Se você aplica o seu dinheiro em algum lugar e ele rende bastante, ele gera mais dinheiro, você teve um bom rendimento. Então a gente consegue entender que o rendimento ele compreende aquilo que é utilizado, né? Aquilo que produz algo dentre todas as outras possibilidades, dentre todo o esforço feito. Então o rendimento, representado pela letra grega eta, ele é igual à potência útil, ou seja, aquela que é de fato utilizada, dividido pela potência total. Qual que é a diferença da potência útil para a potência total? Bom, vamos de novo voltar ao caso do nosso carro. Imagina um carro que caminha por uma estrada, né? O carro está se movendo por uma estrada. Bom, o motor, claro, faz as rodas, ele força as rodas, faz o sistema todo entrar em movimento e impulsiona o carro. O que faz o carro impulsionar, ou seja, o tanto de impulso que o carro ganha, é a potência útil, que é a potência que foi de fato transformada em movimento. Porém, no trabalho do motor, ele emite sons, ele emite calor, ele emite radiação no espectro infravermelho, por exemplo, ele emite uma série de gases, ele faz transformações gasosas ali que vão para o ambiente também. Então, muito da potência da queima do combustível, muito da energia da queima do combustível é perdida para o ambiente. Somando tudo isso, nós temos a potência total. E o rendimento do carro é baseado em quanto da potência do motor é utilizada para de fato fazer o carro andar em movimento. Então, carros mais modernos são muito mais silenciosos do que carros antigos, por exemplo. O que significa que temos menos energia sendo perdida para o ambiente, na forma de calor, na forma de som, e mais energia sendo transformada em movimento para o carro. Portanto, o que aumenta nesses carros modernos é o rendimento, tá bom? Em geral, vocês devem ver isso em termodinâmica. Uma das grandezas importantes para definir a eficiência de uma máquina térmica é o tal do rendimento, né? E o que é uma máquina? O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é algo que vai transformar calor, uma máquina térmica, em trabalho. Então você tem aqui uma fonte quente, que eu vou chamar de Q, que está fornecendo calor para o nosso sistema, certo? A nossa máquina, ela vai pegar esse calor e vai transformar em trabalho, mas ela não vai aproveitar 100% desse calor. Ela vai perder um pouco desse calor para uma fonte fria. Bom, eu imagino que seja confuso colocando desse jeito, mas vocês podem pensar de novo no motor do carro, em que você tem o combustível e a queima do combustível, sendo a nossa fonte quente, o motor impulsionando o carro, gerando trabalho, e parte do calor do motor, né, o motor esquentando e etc., ele irradia essa energia para o ambiente, e o ambiente é a nossa fonte fria, que é para quem o carro está perdendo calor. Sendo assim, o rendimento dessa máquina térmica é igual ao trabalho dividido pela quantidade de energia total que foi fornecida, que é a fonte quente, certo? Bom, em outras palavras, quando você analisa uma máquina térmica, você pode pensar nisso como sendo... O trabalho ele é a diferença, né, da fonte quente para a fonte fria. Afinal de contas, como a energia é conservada, a energia total do sistema deve permanecer constante. Então, se eu fizer Q menos F, o resultado tem que ser o trabalho. Sendo assim, numa máquina térmica, vou escrever aqui, numa máquina térmica, nós temos que o rendimento ele é igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, desse jeito. Nós podemos fazer uma operação com essa fração, dividir ela em duas frações, né?
E ficamos com o seguinte, o rendimento é igual calor da fonte quente pelo calor da fonte quente menos calor da fonte fria pelo calor da fonte fria. Essas coisas, isso aqui é igual a isso, o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Isso aqui é igual a 1, então o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos o calor cedido pela fonte quente para a máquina, dividido pelo calor cedido pela máquina para a fonte fria, desse jeito. Então, em uma máquina térmica, o rendimento é isso. Tá? Espero que essa aula tenha sido fácil de compreender, não é uma aula muito difícil, mas no caso de dúvidas, peço que por favor comentem. Tá? Até a próxima!